É bastante comum, nos estudos da lógica, nos depararmos com várias lógicas diferentes, e aprendemos que algumas lógicas rejeitam a lógica clássica e outras apenas a complementam. As primeiras nós chamamos lógicas desviantes e as últimas, lógicas ampliativas. Mas por que isso se dá? Porque existem diversas lógicas, sendo que a lógica a princípio era para ser a ciência de objetividade máxima, absoluta, que contém o nosso conhecimento mais certo e indubitável. É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Já ouvi várias vezes por aí que a lógica clássica do século XIX nasceu como um desenvolvimento da lógica tradicional, a lógica aristotélica. Isso é parcialmente verdadeiro. Na verdade, até que viessem os avanços de Boole e Frege, a lógica já havia sofrido diversas alterações durante o período helenístico, com a lógica estoica, os megáricos, e no medievo, justamente com a lógica medieval. Então, nisso, a lógica já criava suas primeiras ramificações, uma vez que os estoicos viam a sua lógica como rival à lógica de Aristóteles, enquanto os medievais aplicavam essas lógicas anteriores, as ampliando. Ou seja, desde o princípio nunca existiu a lógica, mas sempre as lógicas. Isso também se deu com os lógicos modernos. Muitos defendiam a supremacia da lógica clássica, mas muitos também defendiam outras lógicas por considerá-la incompleta ou incorreta. Por exemplo, o Arthur Pry acreditava que as considerações temporais eram essenciais para muitos argumentos e que por isso deveriam ser tratados na lógica, deveriam ser incluídos na abstração lógica, e foi assim que ele criou a chamada lógica temporal. O nosso queridíssimo Newton da Costa, o criador da lógica paraconsistente, notou que era possível criar sistemas formais inconsistentes e não triviais. Noel Bennett e Alan Anderson, indo contra a interpretação vigente da implicação material, desenvolveram a lógica relevante. Então a resposta para o título do vídeo é bastante simples, na verdade. As lógicas existem porque há discordâncias entre os lógicos sobre certas noções. Mas o importante aqui não é entender os motivos que levaram esses autores a desenvolverem novas lógicas. Acho que o ponto interessante aqui é: existe uma lógica que seja correta? Bom, primeiro vamos definir o que é isso. A corretude, no caso da lógica, seria a sua capacidade de corresponder a uma noção informal de validade e de verdade. Ou seja, uma lógica é correta na medida em que ela consegue expressar adequadamente os argumentos que reconhecemos já informalmente como válidos e como inválidos. Assim sendo, existem três posições principais para responder essa pergunta. Os lógicos que advogam por essa posição são denominados monistas. Existe uma e apenas uma lógica correta e todas as demais são errôneas ou, no mínimo, desnecessárias. Um dos maiores representantes dessa posição foi justamente o Willard Van Quine, que criticou os avanços da lógica modal e temporal de sua época, ao mesmo tempo que defendeu os princípios da lógica clássica contra os desviantes. Aqui nós temos os chamados pluralistas. Eles possuem uma visão mais relativa da lógica, argumentando que ao menos alguma lógica não clássica, isto é, não necessariamente todas, é tão correta quanto a lógica clássica. Aqui temos duas vertentes: os pluralistas locais e os pluralistas globais. Os primeiros argumentam que cada lógica é correta segundo o seu escopo de aplicação. Por exemplo, um lógico modal pode argumentar que a lógica clássica é correta em sua aplicação, mas por ela ser formalmente limitada, ela não se aplica a vários âmbitos igualmente importantes que requerem essa nova lógica. Um argumento modal não é válido na lógica clássica, mas isso é uma questão de escopo de validade. Essa é a posição defendida, por exemplo, pelo Newton da Costa no seu Ensaio sobre os Fundamentos da Lógica. Já os pluralistas globais são aqueles que defendem a chamada tese da variância de significado. O que eles argumentam é que diferentes lógicas dão diferentes significados a elementos tipográficos idênticos. Por exemplo, embora tanto o lógico clássico quanto o lógico polivalente utilizem P ou não P para representar o princípio terceiro excluído, o que eles querem dizer com isso é diferente, pois o significado das variáveis é determinado por axiomas diferentes. Em suma, não há realmente uma discordância entre as lógicas. Essa terceira e última posição é chamada de convencionalismo ou instrumentalismo, em que se afirma que a noção de corretude não deve ser aplicada à lógica. Um sistema não é dito ser certo ou errado, mas sim mais útil, mais frutífero, mais convincente, etc. Vamos analisar ponto a ponto cada visão. A visão monista hoje em dia é bem pouco aceita, uma vez que todos aceitam ao menos os avanços da lógica modal alética desenvolvidos por Kripke, Montague, Plantinga e tantos outros. Se a gente fosse adentrar a fundo nesse ponto, a gente teria que dar todo um background das críticas de Quine e suas respostas à lógica modal, mas isso estenderia demais o vídeo e sairia do escopo do que eu quero tratar aqui. Eu vou considerar aqui, junto da posição lógica vigente, para poder dar a minha opinião, que as lógicas modais conquistaram o seu espaço de legitimidade. E além disso, como a gente vai ver logo adiante, uma lógica desviante não necessariamente é rival da lógica clássica.
de forma que a gente pode aceitar as duas sem precisar escolher entre uma e outra. A visão pluralista local já parece mais aceitável nesse aspecto, já que ela nos permite reconhecer vários tipos de lógica. No entanto, ela vai de encontro à noção de que temos uma lógica como sendo algo universal, algo que fala sobre qualquer assunto. E além disso, para um realismo lógico, ela é meio que inaceitável, porque, por exemplo, você poderia afirmar que em certas ocasiões, como na física quântica, digamos, as contradições existem, ou então que a lei de identidade não vale. Eu tendo a rejeitar esse tipo de opção, mas, por outro lado, o pluralismo local ele tem a vantagem de afirmar que é válido você dizer que certas lógicas se aplicam melhor a dados contextos do que outras, como, por exemplo, o caso da lógica modal em relação à lógica clássica. Assim, então, o pluralismo global parece ser uma opção mais viável, mas também há algo de falho nessa abordagem. Pensando, por exemplo, no caso do Lukaszewski, que foi um lógico polivalente, quando ele negava o terceiro excluído, ele não estava realmente se referindo ao mesmo terceiro excluído que os lógicos clássicos se referiam? Ele estava usando uma versão alternativa do terceiro excluído? É difícil você dizer que seja realmente isso. E ainda que fosse o caso que os lógicos desviantes utilizem significados diferentes dos lógicos clássicos, ainda assim os lógicos desviantes muitas vezes argumentaram que o significado que os lógicos clássicos atribuíam a certos conceitos era errôneo, né? Ele não captava a noção como ela devia ser captada, né? Segundo eles. Assim, o pluralismo global não se sustenta, né? Dado essa grande divergência que há entre as lógicas. Muito embora você ainda possa considerar que as lógicas nem sempre são rivais. O convencionalismo, por sua vez, tem um problema de vagueza. Ele afirma que uma lógica pode ser melhor que a outra em certo sentido de utilidade, proficiência, etc. Mas ele é mais útil em relação ao que exatamente? Em que o modus ponens, por exemplo, ser uma inferência válida é útil para nós seres humanos? É claro que eu pelo menos não nego que as lógicas tenham certa noção de utilidade, né, em si. Mas essa noção de utilidade ela é subordinada justamente ao conceito de corretude. Você pode dizer que uma lógica é melhor ou pior do que a outra, né, na sua utilidade, né, tratando em termos de utilidade, quando você tem uma noção de corretude que diga, né, que há certo tipo de lógicas corretas. Só que a visão convencionalista não leva isso em conta. Para que a posição convencionalista faça certo sentido nesse ponto, ela precisaria adotar uma visão pragmatista de verdade, o que por si só é bastante controverso. Então todas as posições parecem oferecer problemas para nós. Mas aqui a posição que eu vou defender para essa concepção vai ser a mesma da filósofa Susan Haack, que ela toma no seu livro Filosofia das Lógicas. Lá ela defende o que ela chama de pluralismo global gradual. Ou seja, algumas lógicas são corretas, e elas não precisam necessariamente concorrer entre si por estarem se tratando justamente de significados diferentes para símbolos iguais, ou então se tratando de algo que foge do escopo, né, daquela lógica, como é, por exemplo, o caso das lógicas modais e o caso da lógica clássica. Pela lógica clássica ter uma restrição formal, ela acaba não conseguindo expressar todo tipo de argumento que nós temos, né, dentro da linguagem natural. É por isso que você então estende o seu vocabulário para as lógicas ampliativas, e nem sempre as lógicas desviantes são rivais da lógica clássica. Você pode ter, por exemplo, uma lógica paraconsistente em que as contradições que ela lida são contradições linguísticas, né, que realmente existem e que podem ser assumidas como existentes por um realismo lógico, que é o que eu defendo. Então, nem sempre nós precisamos admitir que as lógicas desviantes, ou, então ou muito menos as lógicas ampliativas, são rivais da lógica clássica. Ou se você for alguma pessoa que defende uma visão alternativa da lógica clássica, você não precisa defender que todas as lógicas opostas a ela são incorretas. Mas ao mesmo tempo nós temos que admitir que nem sempre todas as lógicas são corretas, né? Existem lógicas que são rivais e, portanto, não podem estar ambas elas corretas. Nesse caso, se faz preciso que nós escolhamos entre uma ou outra. Essas então são as principais posições que se tem hoje a respeito da filosofia da lógica, né, dentro do debate entre monismo e pluralismo. Aqui eu tomei uma visão mais pluralista, que se adequa mais ao modelo realista da lógica que eu tenho. E, inclusive a discussão entre realismo, conceptualismo e nominalismo lógico também é bem interessante de ser tratada, e quem sabe eu não fale sobre isso em algum vídeo futuro. Enfim, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscrever, caso ainda não seja inscrito. A gente tem tentado postar vídeo toda semana, então ative o sininho para não perder nenhum. Até a próxima.